Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Nesta segunda-feira, dia 24 de maio de 2021, dia que celebramos a festa de Maria, Mãe da Igreja. Vamos meditar essa palavra de hoje. E essa palavra de hoje é tirada do Evangelista São João, capítulo 19, versículo 25 a 34. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, até o fim disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, mediante decreto da Congregação para Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, publicado no dia 11 de fevereiro de 2018, o Papa Francisco instituiu a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, a ser celebrada na segunda-feira depois de Pentecostes. Ao promover essa memória obrigatória, o Papa Francisco visa favorecer o crescimento materno da Igreja nos pastores, nos religiosos e nos fiéis, bem como a genuína piedade mariana. Considerando o Evangelho do dia, o decreto afirma: a mãe que estava junto à cruz aceitou o testemunho, ou seja, o testamento do amor do seu filho, e acolheu todos os homens personificados no discípulo amado, tornando-se a amorosa mãe da Igreja que Cristo gerou na cruz, dando o Espírito por sua vez. O discípulo amado, Cristo, elegeu todos os discípulos como herdeiros do seu amor para com a mãe. Meu irmão, minha irmã, Nossa Senhora estava presente no cenáculo, esperando o Espírito Santo, para que ela também continue sendo cheia de graça, cheia de Espírito Santo, para continuar a anunciar a boa nova, para continuar a cuidar de nós, para continuar cuidando da Igreja. Ela hoje se torna Maria, Mãe da Igreja, porque Jesus entregou cada um de nós nos seus braços. Disse: Eis aí o seu filho.
entregando desde na cruz, esta presença materna toma conta das nossas vidas. Quanto nós devemos nos entregar para ela? Esta palavra, mulher, este é o teu filho, ela acolhe toda a humanidade, todos nós. E temos essa mãe, essa advogada que cuida de nós. E hoje quer cuidar de nossas famílias. Quer cuidar de cada um de nós. Por isso pedimos a intercessão dela. Como mãe das nossas famílias, mãe da nossa igreja. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E desça sobre vocês, nas vossas famílias, neste início da semana, entregando nas mãos da Nossa Senhora, Mãe da Igreja, Ele que Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Uma segunda-feira abençoada para todos nós. E até a próxima.